Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Esse aqui é o canal Artista Mago. Eu sou Nadan Guerra e eu estou fazendo uma série de aulas sobre tarô e oráculo. E hoje o tema é o sentido das cores. Muito bem, bem-vindo, bem-vinda. Então, antes de começar mesmo, deixa eu explicar aqui. Esse canal é onde eu estou organizando esse material todo sobre arte, magia, sobre sonhos, oráculos, tarôs, etc. E esse mês eu estou fazendo uma série de aulas que acompanham um grupo de estudos no Telegram. Se você não faz parte ainda, coloca lá no link e vai entrar para o Telegram para você receber o material de apoio aqui, que vai ser o material que eu vou falar hoje, né? Que mais? Além disso, eu estou fazendo no Instagram às 4 da tarde, quase todo dia, entrevistas e conversas com pessoas, ex-alunos, ex-alunas e amigos, oraculistas, etc. Tudo em cima desse tema, agora esse mês. Tudo bem? Então, quem estiver acompanhando essa aula, hoje eu vou dar um panorama grande assim, sobre como funcionam as cores na vida, na arte, no oráculo, né? Porque é tudo a mesma coisa no fim das contas. E o que mais? Enfim, eu falo um pouco de mim. Por que eu resolvi fazer essa coisa de cores, né? Desde que eu comecei a meditar e, enfim, ver coisas de chakras e de histórias das cores na terapia, nas coisas esotéricas e tal, eu tenho uma certa sensação de uma certa superficialidade de quando são tratadas as cores, né? E na arte tem às vezes uma super profundidade e às vezes uma desconexão com esse sentido maior que quando a gente vai estudar alguma coisa mais espiritual a gente encontra, né? Então esse dia de hoje eu quis juntar essas duas coisas, né? E aí eu vou fazer uma apresentação, mas eu resolvi fazer diferente da última aula. Da última aula eu fiz uma grande apresentação histórica e aí no final eu dei um exercício muito rápido, muito curto. E eu fiquei sentindo meio falta de como eu faço geralmente, né? Que é primeiro uma vivência, eu chamo de método Velho Oeste. Primeiro faz, primeiro atira e pergunta depois. Então, isso que eu vou fazer. Então, eu ia convidar vocês, quem estiver vendo a gravação, dá um pause aí, arruma um espaço. Quem está vendo ao vivo, então, rapidamente vamos organizar um espaço onde você possa ficar em pé, onde você possa se movimentar livremente, não muito grande, né? Um metro e meio quadrado, para a gente poder fazer uma pequena meditação antes de falar sobre as coisas, antes de sentir um pouco e visualizar um pouco o nosso corpo, antes da gente propriamente falar, certo? Vou esperar vocês se arrumarem um pouquinho, tomar aqui um gole d'água. Tudo bem? Estamos indo? Acho que tá ok, né? Então, estamos aqui. Então, fique em pé, sente o solo do pé no chão, fica bem firme aí no seu corpo, vê se tem uma parte mais tensa, alguma parte está precisando de alguma atenção, respira fundo, leva a atenção para onde o seu corpo está pedindo. A gente vai só respirar fundo algumas vezes, sentir o ar entrar, sentir o ar sair, sente o peso dos braços, sente o peso do corpo. Deixa o peso escorrer pelas costas, o peso da cabeça puxa você um pouco para cima, né? O peso da cara puxa para baixo, o peso da cabeça puxa para cima. Respira fundo, vê como você está agora. Sente a bacia, sente as pernas, e aí que a gente vai tentar levar a respiração até a sola do pé. Inspira e vai até a sola do pé. E solta o ar. Sente o eixo do corpo, sente o peso do corpo chegando no pé, chegando nos calcanhares um pouco nos metatarsos, né, nessa parte da frente do pé. Então sente o seu equilíbrio aí, sente como é que está o seu equilíbrio. E a gente vai começar a fazer uma visualização. Então eu convido vocês a fecharem os olhos.
Vai respirar fundo. E aí, de olhos fechados, sente bem a sola do pé. A sola do pé como se tivesse raízes entrando fundo, fundo na terra. E aí você inspira, tragando por essas raízes uma luz vermelha. Sente essa luz vermelha subindo no seu corpo. Sente essa luz vermelha subindo pelas suas pernas. Inspira fundo e solta todo o ar. Se você quiser, você pode ajudar com as suas mãos. Traz com o movimento puxando o ar com as mãos. Inspira, traz o ar. Vai trazendo para essa luz vermelha que está vindo das suas raízes subir. Subir pelas pernas. Solta o ar. E a gente vai fazer essa luz vermelha subir até a sua bacia, até o seu sexo, seu centro de gravidade. E sente esse vermelho enchendo aí a sua bacia, sente essa força do vermelho. Sente e solta o ar. Sente o vermelho que é quente, o vermelho que é vida, o vermelho que é vigoroso. Sente esse vigor. E vê se te dá alguma vontade de fazer algum movimento, fazer algum gesto. Se precisar sacudir um pouco para sentir o corpo nesse vermelho. Pode soltar som se quiser. Sente bem o vermelho, que é uma força mais visceral, uma força mais animal. É a sua ligação com a parte mais carne, com o seu sangue. Então sente esse vermelho. Respira esse vermelho. Sente seu corpo sendo tomado e vê o que você tem de resposta quando você visualiza esse vermelho. Sente esse calor, sente esse fogo. E vai inspirar agora com cuidado, filtrando essa luz vermelha, que ela vai subir um pouco até o seu umbigo, até ali o centro do seu corpo, do sexo, para o umbigo, aqui para o segundo chakra, né? Do primeiro chakra, do chakra sexual, para o segundo chakra. E aí, quando você vai sentindo essa luz subir, inspirando, ela vai se tornando laranja, vai trazendo vermelho, se tornando laranja e sentindo aí essa força da sua barriga, que é a sua força criativa, é também a sua força de se relacionar com os outros, de se aproximar, de seduzir. Sente-se a sua barriga quer se mover para um lado, para o outro. Sente a sua barriga repleta desse laranja que ainda é quente, mas é mais sutil, é mais suave. Sente a sensualidade desse segundo chakra. Sente que você pode rebolar, você pode mover ele. Você pode agora repartir esse laranja pelo ar, repartir esse laranja com o mundo, com a sociedade, com os amigos, com quem estiver perto de você. Imagina que você pode levar essa energia laranja do segundo chakra para compartilhar, para desfrutar desse momento. E respira aí no segundo chakra mais um pouquinho. E vamos inspirar fundo de novo, transformando esse laranja em amarelo. E trazendo mais para cima a luz. A luz vermelha, que virou laranja, ela só não amarela quando chega aqui no plexo solar. E sente esse seu plexo solar abrindo e brilhando amarelo, como um grande sol. Abrindo, abrindo. E sente que esse vermelho que foi filtrado em laranja, que agora é filtrado em amarelo, sente como que ele está. Sente que é a sua expressão pessoal. Você abrindo o peito para o mundo, você abrindo o peito para a sua vida, crescendo, o seu poder pessoal amarelo. É a sua força divina que você traz aqui no seu peito. Abre o peito, abre o plexo solar, assim, deixa. Quando você inspirar essa luz emanar para todos os lados, comunicando que você tem esse direito de existir, você existe, você brilha, você ilumina. Então você abre o plexo, inspira fundo. Sente então essa qualidade do amarelo.
Sente essa qualidade de força solar. Pode fazer qualquer gesto que você tiver vontade para expressar esse amarelo. Deixa esse amarelo se espalhar por todos os lados. Para frente, para trás. E você inspira de novo, trazendo vermelho, laranja, amarelo, e vai subir com esse amarelo até o coração, transformando numa luz verde. Puxa o amarelo, inspira o amarelo e chega no coração e fica verde. Sente seu peito emanando essa luz verde. Uma luz muito mais suave, muito mais gostosa também. Uma luz de partilhar o seu amor do seu coração. É uma luz da natureza, é uma luz da força do seu coração. Vai. Sente todo o peito em verde e partilha esse verde com quem está à sua volta, imaginários ou reais. Partilha esse verde com a sociedade, com o mundo, com a família. Imagina essa luz verde jorrando do seu coração como uma cachoeira dessa água verde. Inspira e deixa esse verde transbordar por você. Pode fazer som. Inspira, solta todo o ar. E esse verde, agora você vai inspirar ele com suavidade e vai trazer para a garganta. Ele vai ficando um tom azul claro na garganta. Sente esse azul claro da sua garganta. Sente toda a garganta crescendo, expandindo para trás também. Sente se você precisa fazer algum gesto, algum movimento com a sua garganta para sentir essa luz azul. Suavemente, vindo aqui da sua garganta e como um megafone assim saindo. É o seu poder de comunicar. O seu poder de se revelar, de se mostrar para o mundo. Então, use esse poder do azul claro. Solta a língua, solta qualquer som que vier. Pode falar. E sente esse azul saindo por você pela sua garganta. Inspira. Solta a garganta. Isso. E de novo a gente vai inspirar e levar esse azul da garganta para cima. Vai filtrar desde lá de baixo. Vai lá o vermelho, que vira laranja, que vira amarelo, que vira verde, que vira azul claro, que vira um azul índigo, um azul escuro profundo. E chega aí no terceiro olho, no centro de receptivo da intuição. Sente esse azul índigo no seu terceiro olho. E visualiza esse índigo aqui bem no meio da testa e visualiza ele se conectando numa rede com todos os seres da Terra. É como se esse azul escuro ele fosse uma comunicação mais suave que a comunicação da garganta, é uma comunicação do intuitivo, uma comunicação do inconsciente. E aí você relaxa a cabeça, relaxa e deixa essas teias se conectarem com os outros lugares, com outros tempos, com outras pessoas. Percebe que você está conectado nessa grande teia. E respira nisso, respira aí no seu terceiro olho, na sua testa. Tranquilamente. Tranquilamente. Deixa esse azul índigo ir longe, muito longe. E quando você tiver vontade, você inspira fundo e leva a luz para o topo da cabeça.
É uma luz que agora está violeta. E essa luz violeta, ela te conecta lá com o centro do universo. Percebe? Quando você inspira e leva o violeta para o topo da cabeça, para o chakra da coroa, você pode se conectar muito, muito longe com a fonte, com Deus, com a palavra que você achar mais confortável. Deixa essa luz violeta subir, subir, fazendo você crescer, crescer, tocando os céus, passando dos céus, indo mais longe. Percebe essa linha violeta alta, alta, lá no alto, puxando você para cima. Respira nessa conexão. E agora você vai inspirar desde lá do centro da Terra, a luz vermelha. Vai ver ela passando pelo laranja, pelo amarelo, pelo verde, pelo azul claro, pelo índigo e violeta. E vai se jogar lá no alto, numa estrela branca que reluz lá alto, alto. E você sente crescer. Você é uma conexão, então, entre o centro da Terra e o centro do universo. Um grande canal, uma grande antena, arco-íris. Respira um pouco nisso. Vamos ficar um minutinho só em silêncio, integrando essa viagem. Respira. Vai abrindo o olho devagar. Pode voltar a se sentar se quiser. Espero que vocês tenham gostado da viagem. Eu tenho a ideia de que o oráculo é muito mais corporal do que mental, né? Por isso que eu fiquei sentindo falta na aula da semana passada de fazer as coisas corporais, né? Antes. Então você tem essa sensação do corpo, né? Das cores no corpo. E agora, sim, um pouco com essa sensação, a gente vai passar para uma parte mais, enfim, teórica, talvez. Mas tenta sentar relaxada, relaxado, para a gente poder fazer isso de uma maneira também relaxada. Tá bem? Vou compartilhar aqui a tela para a gente ver algumas coisinhas e acompanhar junto, né? Vamos lá. Então, o tema de hoje era o sentido das cores, né? Isso aqui eu já falei para vocês, que a gente está no canal fazendo as aulas toda terça, né? E que no Telegram tem material complementar. Eu respondo perguntas. Se alguém tiver dúvida hoje, eu não estou respondendo perguntas ao vivo. Mas sexta-feira eu respondo todas as perguntas. E às 4 da tarde, né? No Instagram. E também no Instagram estou tendo os convidados. Mas vamos, enfim. A gente está aqui na segunda aula desse ciclozinho que eu inventei para a gente falar. E tem vivência no Zoom 2 vezes por mês. Também é um aviso importante aí. Mas vamos começar a aula vamos lá, vou falar, né, já que botei aqui. O Oráculo dos Sonhos, que é na Lua Nova, e o Oráculo Experimental, com os baralhos experimentais dos alunos da arte do tarô, que é nas luas cheias. Então, aqui estão as datas das próximas. Mas sempre Lua Nova e Lua Cheia. Sonhos e Oráculo Experimental. Então, hoje a gente vai falar do símbolo das cores, um pouco do símbolo como algo físico e também convencional, um pouco sobre a materialidade da cor, né, das ondas, então, frequência de ondas, cores de matéria, cor luz, um pouco sobre o entendimento das cores básicas do arco-íris, mais o rosa, o branco, o preto. Vai falar um pouco de como sistematiza isso, né, que tem a ver com a fisiologia do olhar, tem a ver como a gente percebe o mundo. E depois eu vou falar de dois sistemas, na verdade eu vou falar basicamente de como a gente pode complexificar esse entendimento das cores aqui
E eu vou dar 2 exemplos. Então é um pouco isso que a gente vai ver agora, né? Começando então. O que é o símbolo, né? O símbolo, independente de ser cor ou ser outro tipo de símbolo, é uma parte que é física, né? Que então está relacionada aos sentidos em como a gente percebe o mundo, como a gente entende as coisas, né? A gente vê, a gente escuta, a gente sente, né? Então a sensação física, né? Isso então vai estar ligado à forma, à estrutura da forma, à cor, à luz, à temperatura, à intensidade, todas essas nuances perceptivas, elas trazem uma sensação física para a gente. Então o símbolo tem essa primeira camada que é física e vai estar ligado a coisas que são coletivas. O inconsciente coletivo vai se basear muito nessa experiência física do nosso corpo com o ambiente, né? E além disso, tem a experiência cultural, que vão, ao longo da história, vão gerando convenções, né? Vão gerando sistematizações e formulações dessa primeira experiência inata física, né? Então, a partir da experiência física, a experiência de estar vivo na Terra, a gente vai ter outras camadas, né? Que vão dar um entendimento cultural e vão também ser e vão indo para o inconsciente também, a partir de uma coisa vai ser repetida tantas vezes que fica também no inconsciente, numa camada mais cultural, né? Então, um país tem um certo inconsciente cultural, né? Ou uma família tem um inconsciente cultural, isso que eu estou chamando de inconsciente comunitário, né? Então, essa experiência cultural do símbolo, né? E além disso, tem uma experiência pessoal do símbolo, né? Que é ao mesmo tempo física e cultural, né? É uma experiência da sua relação com cada símbolo. Então, às vezes, sei lá, a cruz na igreja é um símbolo de conexão, né? De matéria e espírito, né? E lembra a crucificação de Jesus. Na sua experiência pessoal, pode ser uma coisa super positiva e super que te lembra uma conexão espiritual, ou pode te lembrar de traumas, pode te lembrar de situações em que você foi oprimida pela religião, enfim. Então, cada uma dessas culturas, tanto as convencionais quanto as experiências físicas, né, podem ter relações diferentes com cada pessoa, né? Então, para alguém, a experiência de um vermelho é acolhedora, para outra pessoa, a experiência do vermelho é agoniante, porque lembra desse vermelho de outras pessoas querendo capturar, né? Lembra, enfim, então pode ser ao mesmo tempo o aconchego do sangue dentro do útero e o sangue de morte, né? O sangue de... Então, uma mesma cor, o mesmo símbolo vai ter significados diferentes em momentos diferentes e também para pessoas diferentes vai ter outros vínculos, né? Vínculos pessoais conforme a história de cada um, né? Então, só para deixar isso claro, antes de entrar propriamente nas cores, é entender que o símbolo é assim, não só flexível, como tem várias camadas, né? E aí eu fiz aqui uns esqueminhas para a gente clarear isso, né? Então tem uma experiência dos sentidos, que é uma experiência física, e tem uma convenção desses sentidos, né? Então, o sentido no sentido do conteúdo, né? Então, a partir de uma experiência intuitiva, física, fisiológica, as culturas vão sistematizando sistemas de crenças e sistemas, às vezes religiosos, às vezes culturais, às vezes políticos, né? Que vão relacionar as cores e outros símbolos também, todos, serve para todos os símbolos, mas vai muitas vezes remeter a essa experiência primária, mas outras vezes vão ultrapassar isso, o que faz com que a gente vá em outra cultura e às vezes não entenda os símbolos que estão sendo tratados, né? E, ora, a gente entende por outros canais, porque a gente partilha de alguma coisa comum, que é essa experiência humana, né? Enfim, então o símbolo vai ter uma camada física. Eu, de novo, aqui eu faço o PDF, depois quando eu estou mostrando para vocês que eu vejo os erros, vou ter que corrigir antes de mandar lá no Telegram. Então, a camada física e a camada convencional. Então, e aí temos o sentido pessoal e o sentido coletivo, né? Sendo que o sentido pessoal pode escapar um pouco desse sentido coletivo, né? Estou falando do sentido de cada cor e de cada símbolo. E aí, relacionando isso com o inconsciente, vocês estão indo muito rápido, vamos lá. Vocês estão acompanhando? Vamos lá. Pensando que a gente está falando de cor, mas qualquer símbolo vai ter essa estrutura, né? Os símbolos, eles estão arraigados, então, no coletivo dessa experiência humana, né? Dentro disso tem uma experiência cultural que recorta e dimensiona de uma outra maneira
essa carga simbólica que é do inconsciente coletivo. E da mesma maneira pode ter um inconsciente familiar ou comunitário ou de outras maneiras, né? Que vai ser algumas coisas que são mais específicas de algum grupo, mas que são passados de pais para filhos e de mães para filhos, enfim. E vai ter a experiência pessoal. Tudo isso aqui que eu botei são inconscientes, né? E ao mesmo tempo a gente está consciente de uma parte dos símbolos, uma parte pequena, né? Tanto enfim, depende muito da sua experiência pessoal, mas você vai estar consciente tanto um pouco dos seus símbolos pessoais, dos símbolos familiares da sua cultura e dos símbolos coletivos, e cada um vai estar consciente num grau maior ou menor, dependendo da sua atenção sobre isso, né? Então, o artista naturalmente vai estar olhando mais profundamente para os símbolos, então ele vai estar mais consciente do que são símbolos do inconsciente coletivo, o que são símbolos pessoais, o que são símbolos de uma cultura ou de outra, né? Então, isso tudo para a gente só contextualizar para mim poder falar aqui das cores, né? Não sei se ficou muito longa essa contextualização, mas acho que está dando para entender, né? Vamos seguir. Então, o que é a cor, né? A cor a gente pensar em cor luz e cor matéria, assim, muito en passant, assim, mas o que a gente vê é a luz, né? A gente não vê as coisas, né? Isso está claro para todo mundo, que as coisas, o que o olho capta é a luz. Então, tem o sol ou qualquer outra fonte de luz, a luz bate numa superfície, num objeto. Uma parte dessa luz é absorvida e a parte que não é absorvida, ela reflete. Então, a parte que é absorvida vai virar calor, ou, né, mais ou menos calor, enfim, depende da quantidade de luz. Mas a parte que não é absorvida, ela é refletida. E o que é refletido é a luz que a gente vê, são as cores que a gente vê, né? Então, quando a gente fala de cores matéria e cores luz, porque tem esses dois universos, né? As cores refletidas, elas tendem a ficar cada vez mais claras, né? Você reflete um verde e reflete um vermelho, a junção dos dois vai ser uma luz branca, mas se você pega um verde e um vermelho e põe junto, vai ser uma matéria muito escura, né? Quando você vai misturar os pigmentos. Então tem essas duas coisas, porque o que resulta da nossa visão está sendo refletido. Então se você está colocando outras matérias que refletem outras frequências de luz, as cores vão se somando, né? E se você vai jogando cores diferentes de luz, as cores vão se subtraindo. Não sei se está dando para entender, mas isso não importa. O importa é o que a gente vê é a luz, né? Então, se a gente entende que a cor é um tipo de luz, né? A luz branca teriam vários aspectos de luz, e quando a gente decompõe, né? A gente tem a luz, as cores visíveis, né? Não sei, eu podia ter botado aquela imagem, né? Do prisma branco, né? De Newton, que vem a luz branca e é decomposta em todas as gamas de cor, né? Pensando, e aí antes disso, né? Então a luz que a gente vê são ondas de luz, né? Ondas luminosas, que aqui, não sei se está dando para ver, ficou muito pequeno. Tem a radiação do Sol. A radiação do Sol tem uma grande quantidade de ondas, muitas delas invisíveis, né? Então a gente vê as luzes que vão do vermelho até o violeta, mas existem ondas ultravioleta que são invisíveis e infravermelho, ou seja, mais compridas, as ondas mais compridas do vermelho e as ondas mais curtas que o violeta, né? Então o aspecto visível é bem pequeno. E se a gente vai subindo assim a vibração, né, acima do violeta, as ondas vão ficando mais rápidas, né, menores e mais rápidas, menores o espaço entre elas e mais altas, né? E aí são os raios gama, o raio X, as coisas mais etéricas são acima do violeta. E se a gente vai indo para baixo, tem a micro-ondas, tem as ondas de rádio, as ondas de som, são todas ondas mais materiais, né? Então, se a gente pensar as cores como essa divisão de coisas mais imateriais e mais materiais, ou até mais espirituais e mais materiais, né? Como quando a gente vê as cores, a gente já tem essa sensação corporal. Se você pegar uma coisa vermelha, ela vai abaixo do vermelho já é o calor, né? E acima do violeta vai ficando frio. A gente fala de cores quentes, cores frias. Então as cores quentes são ondas maiores, são ondas mais materiais. Pode ser? Vamos ver.
E aí o que eu coloquei aqui foi esse degradê aqui, ó, que se a gente pensa no nosso corpo como um grande oráculo, a gente vai pensar nesse arco-íris aqui, aqui quando a gente divide as cores, né? Claro que é um contínuo, né? Não tem essa divisão. A gente divide em 7, mas a gente poderia estar dividindo em outras. É uma escala que vai indo aos poucos, né? Mas a parte visível, então, é do vermelho, seriam as cores mais densas, mais quentes, e o violeta, que são as cores mais espirituais, né? Então, se a gente coloca o nosso corpo em relação a esse arco-íris, a gente vai poder relacionar os 7 chakras com as 7 cores do arco-íris. Esse é um sistema, por mais que seja também convencional, de alguma maneira, né? É um sistema que eu acho bastante interessante. Quem trabalha com chakra ou essas coisas vai se identificar com isso, né? Porque é o sistema dos chakras. É basicamente esse, né? E a partir desse pequeno módulo, a gente vai poder ver as cores intermediárias também, né? Todos os tons de azul e de verde vão estar ligados a essa mesma ideia do arco-íris no nosso corpo, né? E, enfim, quando a gente fez a meditação agora, a gente foi vendo isso, né? Deixa eu no outro que tem as palavrinhas, né? Então, a gente viu os 7 chakras ligados às 7 cores. E aí o vermelho tem essa sensação mais das necessidades básicas de ter, de ser a necessidade de alimentação, de sexo, de tudo, de abrigo, né? Então é uma coisa bem animal. O segundo chakra laranja tem a ver com as relações, já tem a ver com como que essas necessidades primárias são amenizadas e são compartidas por um grupo, né? Por um grupo. Então, como que são as relações, tanto as relações sensuais, quanto as relações familiares, quanto as relações de parceria profissional, são regidas um pouco por esse segundo chakra e por essa cor laranja, né? E aí, quando a gente vem para o plexo solar, a gente tem a cor amarela, e a gente está falando aqui, a gente falei ter, depois falei laranja, o sentir. Esse sentir tem muito a ver com essa inteligência e essa sensação do ventre, né? Esses primeiros sentimentos, né? Tem vários tipos de sentimentos, né? Depois a gente pode falar sobre isso outro dia, mas esse sentimento que é de pertencimento a um grupo, esses sentimentos de medo ou sentimentos primários, vem muito dessa inteligência da barriga, né? E aí, quando a gente está no amarelo, aqui no plexo solar, voltando, o plexo solar tem a ver com a sua expressão pessoal no mundo. Então, quando você abre o peito e fala o que você é, ao que você veio, e essa cor amarela, então vai estar lembrando então que você, dentro de você, tem um sol que brilha, né? Então já é se o primeiro chakra é mais animal, o segundo chakra é mais da coletividade, o terceiro chakra é aquele chakra do eu sou, né? Do que eu faço, eu tenho a minha vontade, né? Então o amarelo vai ter a ver com isso. O verde vai estar aqui no coração, então vai ter a ver com amor, com sentimento, né? Com uma relação já mais sutil. A gente vai ver que o verde é o meio, né? É o meio entre a parte, digamos, mais espiritual e a parte mais material desse arco-íris. Então, no coração a gente tem esse verde, que é também a cor das folhas, a cor da mata, a cor da cura. Então, esse amar e esse amor como um grande, eu botei aqui amor pensando nesse amor universal, né? Nesse amor da natureza, do crescimento, da fertilidade, tudo que tem a ver com essa conexão do chakra do coração, né? E aí na garganta, esse azul, que eu botei um azul claro, pensando mesmo no diagrama, né? Claro que isso ainda é um sistema, não é uma verdade absoluta, tem outras possibilidades, né? Mas pensando no chakra da garganta como o azul, então se você pensar até em coisas de comunicação que são muito azuis, né? Até, sei lá, o Facebook é azul, o Jornal Nacional é azul, o azul te dá uma concentração e te dá essa ideia de que você pode comunicar, você pode aprender, então, por conta disso, né? Então, o azul tendo a ver com essa expressão, né? Essa sua expressão ativa, né? E o azul índigo, né? Que seria uma frequência acima do azul, é um azul mais receptivo, né? Então, mais intuitivo e tem a ver, então, com certa comunicação mais sutil, que a gente pensa aí uma cor mais do inconsciente, uma cor mais das vibrações mais altas, né?
E a vibração mais alta de todas é o violeta, que é quem trabalha com cura nesse sentido de transformação, né? Então já é a última luz visível, né? Depois disso vira invisível essa luz. Então é esse saber, eu botei aqui esse saber porque é um saber da sabedoria divina, né? Da ligação com alguma divindade, ou com alguma sabedoria superior, ou com o mundo astral, enfim, como cada um queira ver. Né? Então a gente tem essas 7 cores. Claro que tem gente que prefere mudar alguma coisa aqui, mas a grosso modo, com essa percepção, essa pequena chave, a gente vai poder entender muitas coisas, né? E aí, eu sempre uso isso aqui desde... Isso é uma coisa que eu não sei qual foi a primeira vez que eu fiz isso, mas talvez com 13, 14 anos. Eu fiz uma vivência com isso e isso me é tão natural, né? Para mim, que às vezes eu fico na dúvida se as pessoas absorvem isso, mas é uma coisa bem de uma sensação, né? De que o mais denso está para baixo e o mais elevado está para cima, né? Por isso que eu botei uma pessoa aqui, né? Essa sensação de que nós somos das cores todas e essas vibrações passam pela gente. Claro que isso é um esquema, não é a realidade, né? É um esquema para a gente entender e começar a se relacionar com os sentidos das cores de uma maneira mais consciente, né? Não sei, se você começar a olhar, sei lá, restaurantes com toalhas vermelhas que dão mais vontade de você comer, né? E aí vai ter, sei lá, hospitais com coisas brancas ou verdes, né? Para você ficar mais calmo, te acalmar, né? Tipo, estar numa vibração menos aflitiva. Então, você vê que essas cores são usadas na comunicação visual, enfim, em vários lugares para a gente entender que isso já é usado, né? Na arte, na propaganda, em tudo. De alguma maneira, mais conscientemente ou não, mas de alguma maneira é usado, né? E aí muita gente me pergunta, mas e o rosa? Mas por que não tem rosa? Cadê o rosa? Né? Porque é uma cor muito popular. E aí eu botei que só uma explicação de onde que o rosa entra aqui. Né? O rosa não é uma cor no espectro, né? Se a gente olhar lá em cima, cadê? Aqui assim, né? Esse aspecto de cores, não tem um rosa aqui, né? O rosa é uma cor meio que é uma ilusão, né, visual, assim, que é uma mistura do violeta com vermelho, né? E por ser uma mistura do violeta com vermelho, seria uma média assim das cores, né? Que seria equivalente ao verde, que a gente viu aqui que o verde também está no centro, né? Se a gente pegar, seria uma frequência de onda média, né? Entre o vermelho e o violeta. E por conta disso, o amarelo, o vermelho, eu li amarelo porque eu estou amar aqui. Então, amar é a mesma coisa do verde aqui, né? Então, o verde e o rosa têm essa equivalência no chakra cardíaco. Então, em várias coisas as pessoas vão falar do poder das pedras, por exemplo, as pedras. As pedras, se você olhar a cor da pedra, você vai entender qual chakra que ela se relaciona. Sendo que o quartzo rosa a gente tende a colocar aqui no lugar do coração, né? Por esse entendimento aqui do rosa como um elo. Se fosse um ciclo, né? Quando a gente coloca num ciclo, né? O rosa vai estar ali justo entre o violeta e o vermelho, né? Se for uma roda, né? Só que mas só que essa roda não existe porque são frequências, né? Não existe, enfim. Nas cores pigmento a gente pode entender esse rosa, mas nas cores frequência, nas cores luz, esse rosa é meio que uma ilusão, né? Acho que ficou claro, né? Mas a gente pode entender o rosa como um equivalente do verde, então, se a gente for usar esse diagrama. E o preto e o branco, que são outras duas cores, que não são exatamente cores, né? Vou te explicar por quê, mas que em geral estão associados, o escuro, o preto, o negro, estão associados ao inconsciente, às coisas que você não consegue ver. E quando você coloca preto e branco, vai ser sempre associado à polaridade. Todas as polaridades possíveis, né? O do yin yang, né? Se a gente pensar como os chineses dividem o mundo. O yin yang está ligado ao preto ou branco, ao dia e à noite, ao claro e escuro, ao consciente e inconsciente. Mas não são propriamente cores, né? O preto e o branco, né? São mais tons do que cores. E é por isso que eu coloquei aqui essa explicaçãozinha para a gente entender, né? Que quando o olho capta essas ondas de luz, tem uma parte do olho que capta a intensidade, ou seja, o tom,
se está mais claro ou mais escuro. E tem outras partes do olho que captam as cores, né? Tem uma parte que capta o vermelho com verde, outra parte que capta o amarelo com violeta e o azul com laranja. Digamos assim, as cores opostas tendem a ser captadas pela mesma parte do olho. Por isso que a gente chama de cor complementar, essas cores opostas, né? Que aqui nesse círculo a gente vê, né? O amarelo é complementar ao violeta, como o azul é complementar ao laranja, e o vermelho é complementar ao verde. E aqui tem vários tons. Eu escolhi essa bolinha porque tem isso de que o preto e o branco como outra camada de visão, né? Tem uma camada preta e branca e as cores são captadas por outras células, então são sensações um pouco diferentes e simultâneas, né? E nisso, quando a gente coloca as cores juntas, é que a gente consegue entender um pouco um dos princípios fundamentais das cores. E por isso que qualquer sistema vai ser relativo, porque as cores dependem de que está junto delas para funcionar. Digamos assim, quando você vê, botei outro slide, botei. Então, quando você vê um verde com vermelho, que são cores complementares, por exemplo, você vai tender a ver isso de uma maneira mais harmônica, ver que essas coisas se juntam. O verde e o vermelho eles se juntam. Se você colocar o verde com o azul, você percebe uma vibração. Não sei se na tela vai dar essa sensação tão clara como uma folha de papel, né? Mas se você ficar olhando fixamente aí para o quadrado vermelho, você vai perceber que as bordas têm uma vibração. Eu não fiz nenhuma linha na borda, não. Tem uma vibração que é essa disputa perceptiva dentro do olho. Tem alguma... então, o vermelho vai ter um sentido diferente aqui, porque ele está brigando ou disputando o espaço com o azul do que aqui, né? Isso serve para todas as cores, né? Quando ela está perto da cor complementar, na verdade, a cor complementar tende a puxar as amigas, né? Então, se tem um fundo verde, o vermelho vai ressaltar, né? Ele vai sobressair, você vai prestar mais atenção nele. Se tem um laranja e um azul, eles vão tender a se fortalecer. E quando tem cores que competem, né, como aqui, a gente vai ter uma outra relação, né, uma relação mais instável, mais de disputa. Né? E aí eu coloquei esse quadrinho aqui só para... Eu acho que é uma experiência que cada um pode fazer, enfim, na sua vida, na sua casa, nas suas histórias, mas é uma relação de que as cores não funcionam sozinhas, as cores sempre estão em relação. Né? Então, se a gente vê uma cor, tipo, se você vê aqui essa escala de cor, é exatamente a mesma, né? Mas olha aqui para essa cor, para esse violeta aqui, e vê como ele é mais escuro aqui e mais claro aqui. Né? Quando ele está no fundo claro, o violeta ele tende a se escurecer. Quando ele está no fundo escuro, ele tende a se clarear. Né? Isso com todas as cores, né? E as cores no fundo branco, elas tendem a crescer. No fundo escuro, elas tendem a diminuir. Né? Então, você vê que são quadrados exatamente iguais, do mesmo tamanho, e cada um deles tem uma relação diferente com o entorno. Né? As cores que estão em volta podem ativar ou podem esconder. Né? Você vê que esse vermelho aqui está bem escondidinho aqui nesse rosa. Né? Então, o contraste do vermelho com o rosa faz com que ele se amoeça, e quando a gente põe aqui nesse bege, ele se sobressai. Tem a ver... isso é tudo muito inconsciente, né? Mas quando a gente está fazendo arte ou a gente está fazendo oráculo, esses contrastes vão ser importantes para a gente. Né? Então, o que eu quero dizer com isso é que o conjunto é que vai determinar o sentido mais claro. Né? Se a gente fala dessa primeira camada, voltando lá para o início, quando a gente fala dessa primeira camada perceptiva, a percepção é um conjunto. Né? Você percebe um conjunto de cores, de coisas, infinitas possibilidades, degradês e nuances, né? que se interrelacionam e se influenciam. Né? Então, esse é o mundo, né? Múltiplo, complexo. E quando a gente vai aqui para reduzir para um sistema, porque a gente quer fazer um oráculo, porque a gente quer fazer uma cromoterapia, ou porque a gente quer fazer qualquer coisa, ou a gente simplesmente quer entender o que está acontecendo, então a gente reduz para algum número de cores
que aqui eu botei 7, mas poderiam ser outros, né? Eu botei 7 porque é uma coisa convencional do arco-íris, é mais ou menos a gente conseguir perceber as gradações de 7 já é bastante coisa. Mas existem muito mais, né? Se a gente junta com os tons, né? Como a gente estava vendo lá, né? A gente junta com os tons, vão ter uma infinidade de cores absurda, que é o que a gente se relaciona. E quando a gente vai usar isso no oráculo, a gente também tem que fazer essas associações pensando no conjunto, né? Então, sei lá, você pega alguns baralhos que têm infinitas cores, então é muito complexo você ler as cores. Você pega um baralho que só tem 4 cores, e aí então cada cor vai ter uma personalidade muito forte, né? Aí eu peguei aqui um sistema para exemplificar, o sistema do baralho de Marsella na versão do Jodorowsky Camões, que é essa versão restaurada, que é a versão que, enfim, que eu gosto, que eu uso. E nessa versão tem 11 cores, né? E por ter 11 cores, a gente pode olhar essas cores de uma maneira mais sistemática e entender esse funcionamento das cores, né? Então, da maneira que eles dividiram no baralho, a gente pode relacionar diretamente uma cor com um sentido, né? Então, as cores são essas aqui, né? Sendo que o negro fica geralmente embaixo, né? Nesse mapa, que é o inconsciente, são as profundezas, é a matéria criativa primordial, né? De onde vem tudo. E tem muito pouco, na verdade, negro no tarot de Marsella, e também como tem muito pouco violeta, mesmo nessa versão restaurada, algumas versões do tarot de Marsella nem tem violeta. Mas a do Jodorowsky tem, mas só em alguns detalhes, né? Que é uma cor muito delicada, como a gente viu, é aquela cor que separa o plano físico do plano espiritual, né? As cores que são visíveis das cores que não são mais visíveis. Então ele fez essa divisão aqui das 8 cores que restaram, fora essas 3 que são meio que não tem variação, né? E essas outras aqui são meio que tem o azul escuro e o azul claro, o verde escuro e o verde claro. Então a gente tem cores duplas, né? E aí nisso ele colocou todas as cores escuras como mais ligadas à Terra, e a gente entende isso, né? Que o mais denso cai, então as cores terrestres são mais escuras e as cores claras sobem. Isso é uma coisa bem intuitiva, né? O claro geralmente está em cima e o escuro está embaixo, né? Então tem essa relação então de tudo que é celeste, né? Mais claro em cima e embaixo, né? O mais escuro. E a gente tem uma divisão também entre as cores quentes e as cores frias, né? Então a gente vê os azuis e verdes mais frios e os amarelos, laranjas, vermelhos e o Karnic, que é chamado aqui, é tipo um laranja claro, né? É uma cor que tem rostos de várias figuras, enfim, e outras partes também essa carne, né? Que seria, enfim, ou um vermelho claro, um laranja, enfim, é um tom intermediário que está presente no baralho. Não é uma cor nem primária nem secundária, porque tem essas coisas de tom. Mas então, entender que esse sistema é um sistema específico que faz sentido aqui, porque é onde está se estudando. Então, quando você vai ver as cartas desse baralho específico, né, do tarot de Marsella, a gente vai ver essas relações de cores que se repetem, onde é que está o amarelo em cada carta, onde é que está o vermelho, né? Então, e além disso, então a gente vai ter esses 2 quadrantes aqui, né? Que, enfim, eu já falei isso em alguns momentos, em algum vídeo aí nesse mundo, tem a ver aqui com os 4 elementos, né? Então a gente tem os 4 elementos na Terra, os 4 elementos no céu. Aqui o fogo da Terra, né, é vermelho, né? O ar da Terra é laranja, seriam as relações, né? O azul escuro, que seria a água da Terra, e o verde escuro, que seria a terra da Terra. Não sei se está ficando bem redundante. Mas, enfim, é isso. As cores da Terra seriam os 4 elementos, né? Fogo, ar, água e terra. E aqui no céu teria um espelhamento disso, né? Então, a parte celeste teria a mesma coisa aqui. O fogo que está no céu seriam os humanos, né? Porque a gente está no céu, né? Ao mesmo tempo que a gente está na terra, né? Então, a carne. O amarelo seria o ar. Aqui o azul celeste, a água do céu. E o verde celeste, uma certa terra do céu, né? Pensando que essas coisas se misturam e tal.
E aí o Jolast ainda faz uma coisa que é bem interessante, que é pensar que essas duas cores aqui, o amarelo e o azul celeste, são totalmente celestes, são totalmente espirituais, né? E a gente vê que elas estão associadas bem a essa parte mais alta mesmo. E essas duas aqui, o vermelho e o verde escuro, são cores terrenas, né? O verde escuro é tipo a floresta e o vermelho é tipo o animal, o sangue, né? E essas quatro cores aqui são as cores intermediárias, são as cores humanas, as cores que participam de uma certa humanidade, né? Esses quatro aqui. Enfim, isso é um sistema, uma possibilidade, né? Com essas 11 cores, né? Eu prefiro, quando eu estou lendo outros baralhos, me basear pelas cores do arco-íris, que eu sinto que tem mais... Por um lado, são mais físicas, né? Mais fáceis de associar. Aqui, essa camada da convenção já começa a ficar meio forte. Mas a gente pode ter convenções muito mais complexas, né? Eu botei isso aqui para terminar bem como exemplo mesmo de que o mundo não é nem 7 cores, nem 11 cores, nem 12 cores. O mundo é infinitas cores, né? O Light Language, eu não botei aqui a explicação, mas o Light Language é uma prática inspirada nos maias antigos, uma prática de entendimento das formas e das cores, muito antiga e que foi, há um tempo atrás, sistematizada por uma xamã. E, enfim, eu recebi a iniciação disso há um tempo atrás com uma querida amiga. E é entender que cada uma das cores tem uma personalidade, né? E aí no Light Language tem as 144 cores, cada uma com um título, um nome e suas personalidades, que no fim das contas são desdobramentos e variações dessas 7 aqui, né? Variações disso. Então, os vermelhos, tem um vermelho mais denso, tem um vermelho mais suave, tem um vermelho mais florido, tem um vermelho mais... E os laranjas e os amarelos, enfim, a gente vai ter uma infinidade que a gente pode convencionalmente atribuir valor a essas cores. Mas na prática é quase impossível ver essas cores, né? Essas 144 cores, porque mesmo quando você pinta de uma certa cor e pega o Pantone e tal, depende da luz que está batendo naquela cor, né? Então, é um sistema muito interessante do Light Language, e aí eles numeram as cores e nomeiam e tal, para a gente entender que tem nuances, né, de um pêssego, né? Um pêssego tem uma ideia pêssego estaria por aqui assim, né? É uma coisa que você coloca para ser legal com as pessoas, né? Um pêssego, um rosado, que é entre um laranja, né, que é a sua vontade de que a pessoa esteja feliz, né, e o vermelho, né? Então tem um tom de alegrar a pessoa, de fazer a coisa parecer mais legal, né? E se a gente pegar uns tons mais marrons aqui, a gente vai ter uma introspecção maior, a gente vai ter uma sensação mais de madeira, mais de uma coisa mais sóbria, né? E se a gente pega uns celestes meio roxeados, vai ter essa coisa mais de fada, essas coisas mais de entendimento de uma coisa sutil, enfim. E aí vários tons de verde, né? Um verde da floresta densa, um verde da primavera, né? Da folha que acabou de nascer. Então, tudo isso a gente vai poder ver, mas melhor do que pensar sobre isso e decorar isso, né? Que seria uma bobagem, é ter essa sensação, né? O que me lembra, então, essas cores de fruta madura por aqui, essas cores de folhas novas, de folhas escuras, de um mar profundo, né? Um mar profundo do inconsciente, ou um céu claro, ou, enfim, todas essas possibilidades aqui de coisas mais românticas, de coisas mais dramáticas, né? Todas essas coisas que a gente, na arte, vai pensar sobre isso, elas também podem estar na nossa leitura das cores, dos oráculos, né? Pensar que cor, né? Quando a gente olhar uma carta de tarô, de qualquer tarô, a gente pensar que a gente pode olhar as coisas e falar: o que essas cores me lembram? Independente de onde elas estão, né? São cores claras de dia, são cores mais noturnas, são cores mais alegres, são cores mais de pôr do sol, são cores, enfim. Esse entendimento intuitivo das cores, né? Porque a gente já traz, né? O que na natureza é dessa cor, né? O que essas cores me remete, né? E quando está numa palheta aqui assim, é muita informação, né? Mas quando a gente traz isso para nossa experiência pessoal, a gente vai sempre ter uma associação para fazer. Enfim,
essa é a conclusão maravilhosa dessa aula, que o sentido depende do contexto, que as cores funcionam por contraste simultâneo. Então, se você tem um baralho que tem 5 cores, elas vão ter que trabalhar mais, né? Vão ter que se desdobrar em sentidos. Se você tem um baralho que tem 144 cores, é outra nuance, né, de sentido. E se a cor está sozinha, ela é uma coisa. Se a cor está próxima a outra, vai ser outra coisa, né? Uma cor junto com cores complementares, com cores adjacentes, de cores subtons dela mesma, ela vai se sentir mais confortável. Junto com a cor complementar, ela vai se sentir fortalecida. Junto com uma cor oposta, ela vai ter essa tensão, né? Então a gente vai entendendo que conforme o sistema que você adotar, você pode convencionalizar sentidos para as cores mais fixos, mas a princípio o sentido vai ser onde que essa cor está, né? Uma folha verde na floresta tem um sentido, uma folha verde numa roupa vermelha vai ter um outro sentido, né? É a mesma forma, a mesma cor, mas em outro contexto ela vai ter outro sentido. E isso vai funcionar na sua vida, vai funcionar na sua leitura do mundo, se você quiser fazer o oráculo do mundo, ou vai funcionar na leitura de algum oráculo específico. E quando a gente trabalha na arte do tarot com os oráculos pessoais de cada um, é uma coisa que algumas pessoas enfatizam muito. Enfim, por que enfatizam? Porque é a experiência de cada um, né? A experiência da cor é diferente para cada um, mas se a gente começa a marcar essa palheta, né, que a gente escolhe, né? Se você pegar um artista, um pintor, sei lá, pega um pintor, ele usa determinada palheta. Você pode subtrair as formas todas e olhar a palheta. O que essa palheta está dizendo, né? Quais são as tensões dessa palheta? Quais são os contrastes? É uma palheta mais suave? É uma palheta de contrastes mais fortes? É uma palheta mais dramática, uma palheta mais alegre? Você vai poder falar essas características da palheta do pintor, como você vai poder então olhar as cores dentro de um jogo de oráculo experimental ou de tarô e também ler essas cores, né? Ler a camada das cores, independente da forma, é um dos exercícios que eu gosto de fazer também, porque separar, né, as camadas para você entender melhor elas, né? E na dúvida, voltamos aqui para o arco-íris, né? Que o arco-íris eu acho que é o grande chave assim para a gente começar a traduzir as cores em palavras, traduzir as cores em sentido, né? Por mais que sim seja um sistema ainda, seja um sistema convencional de certa forma, né? Se você pegar dentro de alguma cultura específica, as cores vão poder ter ganhado um sentido tão forte de convenção, né, que talvez se sobreponha a esse primeiro sentido de sensação do corpo que a cor tem, né? Enfim, acho que é isso por hoje. O que vocês acharam? Mandem aí perguntas, ideias, tanto pelo Telegram como pelo direct do WhatsApp, ou comentem aqui no vídeo mesmo também, que eu vou ficar feliz em poder responder tudo isso. Deixa eu tirar aqui para a gente falar. Tirei, pronto. Então é isso. Se você não está ainda no Telegram, entra lá, porque eu vou mandar esse PDF, depois que eu corrigir os erros de novo, vou mandar esse PDF amanhã para as pessoas que estão lá. E toda terça eu vou estar fazendo essas aulas aqui, esse mês todo sobre oráculo. Na lua cheia e na lua nova tem o oráculo pelo Zoom. A informação é lá no Telegram, eu mando os links para a pessoa participar. E a gente vai se comunicando, né? Qualquer coisa, dá um toque e a gente se fala, tá bom? Obrigado, até breve, saúde.